Bom, nós estamos recebendo aqui agora o vereador Igor do Campo Grande. Olha, eu tenho 2 Igors já na minha vida. Meu personal trainer e o meu psiquiatra. Ah, é verdade. É tudo coisa, terceiro vereador. Vocês estão vendo. E o terceiro agora, Igor, eu tô atraindo. Vereador, muito bom dia. Bem-vindo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. É uma honra estar participando aqui pela primeira vez presencialmente, né? Pois é, e a gente está conhecendo... Olha, essa coisa da Covid, a gente não consegue nem conhecer as pessoas, né? E quando você conhece as pessoas, e ainda de máscara, quando a pessoa tira a máscara, fala, nossa, ela é assim, né? E hoje nós estamos conhecendo o vereador também, pessoalmente. Nós já entrevistamos ele aqui online, e ontem eu falei, bom, você pode ver online ou presencial? Ele falou, não, eu vou lá. Legal, muito obrigada por ter vindo aqui. Mas, Zezé, sabe por que eu chamei o vereador? Porque eu achei que iria interessar muito para os ouvintes. Ele fez uma indicação, ele e o vereador Marrom pedindo para que o prefeito Dário possa rever o custo, né, de alguns preços que a INDEC cobra de estadia de veículos. Né? E porque todo mundo... Você sabe que meu marido... Todo mundo fica passado com... Quando tem o carro guinchado, fala, vou ter que vender o fígado. Não vai ter jeito. Pois é, vereador, fala pra gente um pouquinho o que é essa proposta do senhor, se o senhor acha que vai prosperar, porque eu, sinceramente, acho que quando tem que mexer no bolso, no dinheiro do poder público, eles não abrem mão, não. Rose, muito obrigado, viu? É um prazer. Olha, a indicação realmente ela partiu após assim, eu começar a receber bastante pedidos no meu WhatsApp, né, que é o meu principal canal de comunicação, e as pessoas reclamando. Aí foi 1, 2, aí eu fui pesquisar. Em uma das minhas pesquisas, eu inclusive vi um vídeo seu aqui da Band, de vocês, falando disso, e eu fui pesquisar nos arquivos da Câmara, encontrei bastante conteúdo, não é nada novo. Enfim, tá? Ela surgiu a demanda então da população, e aí eu vi que outros municípios é um valor tabelado pelo Detran. Só Campinas que não segue essa tabela do Detran, a taxa do Detran. Campinas tem o preço próprio, né? Por quê? Porque cargas d'água. E aí eu trouxe aqui os preços pra gente, só pra gente, ouvintes, pra gente ficar indignado. Vamos ficar revoltado aqui, a gente tá querendo. Então vamos lá, o serviço hoje da INDEC aqui, de uma estadia de um carro, é de R$ 81,77 a diária, por dia. O Detran, a tabela do Detran, cobra R$ 35,17. Ou menos seja, da metade. 132% a mais Campinas está cobrando aí do que o órgão, a taxa do Detran. Não tem sentido. Uma guinchada em Campinas, R$ 490,57. O Detran sugere, na tabela deles, R$ 351,67. Então, 39% aí do valor. Se a gente for para o caminhão, piora mais. O Detran ele mantém as mesmas taxas, carro ou caminhão, Campinas não. Vamos colocar aqui um exemplo. A estadia de um caminhão é R$ 163,50 na INDEC. E o Detran fala para a gente cobrar aqui R$ 35,17. 365% meu Deus. A mais aqui. Tá? E o guincho, aí mantém. O guincho do caminhão é R$ 981,00. E o Detran sugere cobrar... Qual é o valor do guincho? 981,15. E o Detran sugere 351,67. Ou seja, além da multa, da penalidade, né, da irregularidade, ele é lesado aqui em Campinas ainda mais do que o Estado. E a gente quer que Campinas siga a tabela aqui do Detran. Tem 2 motivos. Primeiro, pela justiça social do preço. E segundo, que eu não coloquei na indicação, mas também apresentei pro Vinícius, o presidente da INDEC, em conversa com ele, que tem em pesquisas, né, preço público para isso tem uma discussão jurídica acontecendo. Que tem uma resolução no Detran que deveria ser cobrado via taxa, como o Detran é uma taxa. Não por uma resolução municipal. A resolução municipal não passa por uma discussão no legislativo. Porque se for via taxa, tem que ter projeto de lei, né? Tem que ter projeto de lei. O Detran é projeto de lei, por exemplo, do Estado.
E aqui Campinas, então, tem uma resolução de 2017, tá? E a 144 de 2017, e Campinas estabelece os pagamentos por essa resolução. E a gente quer que... Isso eu não coloquei na indicação, isso é uma discussão que eu trago aqui na conversa, né? Eu falo, eu tento acertar, mas eu acho que se igualar, ainda é que ver como faz, mas se igualar já tem uma justiça social muito grande, que eu fui demandado mais pela questão da justiça social do que propriamente da legalidade. Agora, com a sua conversa com o presidente da INDEC, qual que foi a sua percepção em relação à tua proposta e à proposta do vereador Marrom? Exatamente. O Marrom, é importante dizer que ele foi comigo porque ele já trabalhou no pátio da INDEC quando ele era assessor. Então, e é da minha região do Campo Grande também, então a gente tem uma proximidade e acaba juntando forças. E ele foi a gente está sendo muito útil. Você perguntou antes, Rose, o que eu acho? Quando se fala em mexer no povo, no bolso, o que eu acho? No primeiro ano de mandato, nós tivemos um caso de injustiça social muito grande, que foram as multas da John Boy Dunlop, que diminuiu a velocidade no governo anterior, e a gente apresentou também uma indicação, um requerimento comprovando que foi feito de maneira errada, sem o princípio pedagógico, sem a prévia notificação da redução de velocidade. E foram canceladas, depois dessa luta como um todo, 124 mil multas. Nossa Senhora! Isso, 15 milhões de reais de prejuízo para os cofres públicos. Mas, então, assim, foi algo inédito. E isso me dá esperança, porque naquele momento eu nunca vi um governo voltar atrás. Mas a sensibilidade do prefeito, do Vinícius, por isso que eu creio que isso será feito também. Conversei com o Vinícius, ele foi muito receptivo. Ele falou: Igor, eu concordo, a gente está acima. Então, numa conversa, ele primeiramente concordou. Ele falou: eu concordo, a gente tem que ver como fazer. Tá? Me dá um tempo. Você tem ideia, vereador, de quanto que a INDEC recebe por mês? Depois eu vou ver isso com a INDEC, pátio, mas né? De quanto que ela recebe por mês com essas taxas? Não. Taxa não, com esse valor? Não, o total hoje eu não tenho, mas o Vinícius, eu já fiz um requerimento pedindo. Você fez um requerimento? O Vinícius tem, ele me passou verbalmente lá, eu não anotei, até porque é bom registrar o pedido para que oficialize. Eu sei que por dia, mais ou menos, são solicitados 18 remoções. Só que aí a gente não sabe quantos dias o carro ficou. Sim. E tem outras coisas, viu, Zezé e Rose? Por exemplo, é cobrada a estadia do sábado e domingo. Só que se eu for tirar meu carro no sábado, não tem atendimento. E eles adoram guinchar carros às sextas-feiras. Sexta-feira, depois das 15 horas, eu vou ter que pagar 3 estadias no mínimo. Sendo que... Quando a prefeitura não oferece essa possibilidade de serviço para o motorista. Né? São várias coisas. A gente vai começando a puxar e aí começa a vir mais coisas. Mais coisas. Exatamente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Pois Caio? Então, gente, é que nós estamos ao vivo, viu, povo? É que tá chegando, gente, aqui, o nosso... Eu falei, Rodrigo, mal de você aqui hoje, viu? Eu falei que eu tava chegando atrasada. Gente, quem tá no nosso estúdio é o Rodrigo Neves, o nosso chefão, entendeu? Aí, eu chegando correndo, quem chega junto comigo? Rodrigo Neves. Eu falei, nunca chego atrasado. No dia que eu chego, ele chega, não é? É muito azar, né? Mas não, vamos foi lá. Pegar um copinho ali, d'água, você subindo. Aí falaram assim pra mim, Rodrigo Neves tá subindo. Eu, saí correndo pra você não me ver. Quase tropeça e cai. Bom, gente, voltando aqui, obrigada. Voltando aqui pro nosso programa, nossa entrevista. Você uma fonte lá no governador, para o governador que levar você para São Paulo. Pois é, gente, tira isso, né? Tira isso. Bom, nós estamos entrevistando o vereador Igor do Campo Grande e nós estamos falando aqui sobre um assunto que deixa todo campineiro indignado, que é o valor das taxas, que na verdade das diárias cobradas pela INDEC para estadia e guincho de caminhões e carros, né, que a INDEC leva para o pátio dela. E o vereador está tentando reduzir, mostrando que os valores cobrados em Campinas são superiores aos valores exercidos pelo Detran. Olha, a gente tem aqui... Mas peraí, eu quero fazer uma pergunta. Vai lá. A gente eu, por exemplo, uma vez, eu fui parada pela Polícia Militar aqui em Campinas, porque a minha placa dava para ler, sim, mas estava meio apagada.
E aí meu carro apreendido, né? Aquelas coisas todas. E levaram para o pátio da INDEC. Mas agora o Estado tem o pátio dele. Em que situação o carro vai para o pátio da INDEC? Em que situação vai para o Estado? Porque aí o prejuízo é bem menor, né? Aqui em Campinas é um consórcio, né? Então as apreensões vai para o pátio da INDEC em Campinas. Todas vão? Todas vão. Leva para o município. Às vezes já está querendo, tipo assim, posso ter o direito de escolha? Porque... Filhinha, você não tem assim, direito de escolha. Porque lembra que o pátio estava super lotado, aquele problema do pátio, e aí foi cobrado que a prefeitura, pelo Detran, pela PM, para que a prefeitura desse uma solução para aquilo. E que solução foi dada? Eles criaram o pátio lá na atual estação ali atrás, que está abandonada, a área da União, ali perto, onde vai ter... Centro. Do centro. Atrás da INDEC mesmo. Na estação Guanabara não, na estação do centro. Levaram para lá. Inclusive vai ter que sair, né? Porque tem projeto. Quer dizer que a INDEC mesmo, você dançou aqui em Campinas, não tem jeito de ser feliz, né? Olha, ir lá pro Estado, né? Gente, o Wagner, que é o nosso ouvinte, ele falou assim, seria possível repetir a comparação dos valores? É um absurdo, Rose, né? eu vou até deixar com você. Tá, me deixa comigo? Gente, eu vou falar aqui pra vocês. Olha, o carro, estadia, cobrado em Campinas, R$81,77. No Detran, R$35,17. A estadia do caminhão, cobrada em Campinas, R$163,50. No estado, olha quanto é cobrado, R$35,17. Uma diferença de 365%. Guincho, carro, cobrado em Campinas, R$490,57. No Detran, R$351,67. Dá uma diferença de 39%. É menor, mas mesmo assim é muito alta, porque nessa crise de desemprego que a gente está ultrapassando, gente, ninguém quer pagar mais, né? Caminhão guincho, R$ 981,15, que é o valor que a INDEC cobra aqui em Campinas, e o Detran cobra R$ 351,67, dá 179% de diferença. Gente, é um valor absurdo. Não se esqueça da questão da INDEC cobrar diária de sábado e domingo, sendo que você não tem a opção de ir lá retirar o carro. Então... bota aí quanto custa isso daí, quanto acrescenta na conta. Não, você imaginou se um caminhão for guinchado na sexta-feira, ele vai pagar R$ 1.800 a mais só porque ele teve... Fora a penalidade. Fora a penalidade. Porque ele ficou com o carro apreendido no sábado e no domingo e o poder público não tem esse serviço. Gente, não tá certo cobrar, Igor, vereador. É muito difícil, sabe? A taxa, a estadia aí, ela pode ser multiplicada, né? Às vezes a pessoa demora uns dias para arrumar o dinheiro para tirar. Se ele já tá nessa situação, às vezes, ele vai demorar, vai pegar um empréstimo, vai pedir emprestado, vai dar um jeitinho ali, mas esse jeito demora 5 dias. Imagine esse valor. E aí, outro agravante que também tem é que às vezes, por exemplo, você tem que pagar o IPVA do carro. Se você não pagou nesse ano, não tira se você não pagar o IPVA. Regularizar tudo. Então é o que às vezes você falou, tem que vender um rim às vezes para tirar, né? Então, assim, tem várias discussões. O que eu acho que facilitaria, e o município pode e dá para fazer, referente a esses valores. O Vinícius, junto com a equipe de inteligência lá da INDEC, eles estão fazendo essa soma, estão fazendo, já trazendo em primeira mão aqui, vai ter um novo pátio em Campinas, vai ter que desapropriar aquele pátio, tá? Então eu participei dessa discussão, desse novo pátio, e aí a gente está vendo, é um pátio moderno, diferente de tudo que existe, mas não adianta ser moderno, diferente e os preços continuar. Ou até subir, de repente vem uma resolução, pátio novo, preço novo. Ai, pelo amor de Deus, que fique o velho mesmo, a gente não liga, pelo amor. Só não quero justificativa, que um pátio justifique um preço dessa altura, pelo amor de Deus. Olha, Zezé, o Digão está dizendo que ele é despachante, o Digão Selim, que ele é despachante e que nunca a INDEC cobrou um preço diferenciado da tabela do Detran. O campineiro sempre
se ferrou, na verdade. Essa tabela é conhecida como tabela C do Detran. Tem esse nome popular entre os despachantes. Tabela C. C? O Detran. Então é uma tabela de vários serviços, habilitação. Então eles tabelam tudo. E ele falando do pátio, Zezé, ele lembrou da Abraspátio. Gente, não tem pessoa que conheceu mais essa história da Abraspátio do que Zezé de Lima, porque ela cobria todo dia, quando a gente trabalhava no Correio. Espero que não voltemos a isso, né, Zezé? A Abraspátio era um pátio que tinha aqui em Campinas e que era um pátio que um delegado era dono do pátio. Simplesmente assim. E, assim... Ele mandava toda hora, lógico, o pessoal estava cheio de esquema. Cheio. Vereador, e era o delegado seccional. Que estava envolvido, né? O vereador, o Massa, nosso ouvinte está perguntando aqui, será que tem alguém levando uma comissão? O senhor acha que existe essa possibilidade? Não. A taxa, o pagamento, ele até é feito via boleto, tá? Não é um pagamento direto ali para alguém na boca do caixa. Então, assim, se tiver algum tipo de esquema, não é no ato do pagamento ou ali no momento, sabe? Aí é uma outra circunstância para a gente investigar a utilização desse dinheiro, que aí vai contratar um outro serviço. Eu acho que vai para o Caixa Único da INDEC. É isso que eu acho. Vai para o Caixa Único e... assim como as multas, e a INDEC até hoje a prefeitura tem que dar dinheiro ou não dá mais, Rose? Ou a gente já está sendo multado o suficiente para cobrir o gasto? Não, a gente tem sido multado bastante, né? O dinheiro da multa, ele é um dinheiro essencial, mas a INDEC ainda não está no azul, Zezé, ela tem dívidas. É uma empresa com dívidas. Então, não... Complicado, né? E o dinheiro das multas que seriam em tese, então, para... ajudar a gente, né? Ajudar a prefeitura com manutenção de ruas e tudo mais, acaba indo para pagar salário também. Olha, o Wagner está dizendo, eu estou chocado, como que é fácil meter a mão no bolso do contribuinte? Meu Deus, esse país é feito de trouxa, será? Bom, tomara que o vereador consiga. Vereador, nós abrimos Mas foi hoje... então na gestão do Jonas que esses preços 2016, ganharam esse... E antes era a tabela do Detran, então, o Celim falou? Ele falou que Campinas nunca cobrou como o Detran. Então a resolução... A resolução foi no governo do Jonas, mas o preço praticado já sempre foi diferente. Entendeu? Ela substituiu uma outra resolução, uma outra normativa. Só atualizou. O Márcio Oliveira dá bom dia pra gente, viu, pessoal? Olha, nós abrimos o programa aqui falando sobre essa história da distribuição de comidas para os moradores de rua e essa polêmica toda. Como o senhor está na região ali do Campo Grande, do Ouro Verde, como que é a presença de morador de rua? Tem, não tem? Como que o senhor viu essa decisão da prefeitura? Como que o senhor vê isso? Olha, ali sim, a gente começou, não tinha muito, né? A gente não se via. Hoje tem, se você for na Praça da Concórdia, você vai ver, que é o principal ponto do Campo Grande, por exemplo. Ouro Verde tem também, aumentou muito o número, tá? A sensação que está aumentando, a gente tem que fazer um estudo. Isso que eu quero entender, se são moradores ou se eles estão migrando do centro para cá. O que eu acredito é que estão migrando para o centro, para os distritos, tá? Para dar uma sensação, porque ele tem uma militância comercial mais forte, tentando resolver, e na verdade eu acho que estão espalhando, sabe? Não resolvendo. É a minha sensação, tá? Mas sobre o projeto, o decreto do prefeito, eu acho que a intenção dele é trazer a dignidade. Eu sinceramente conversei com a Wanda Eclésia, secretária, e ela tentou acertar. Eu concordo que erramos, tá? Mas esse erro, às vezes, sabe, é igual você estava falando do Kim aqui. Às vezes nós erramos tentando acertar e o prefeito imediatamente assumiu o erro, fez um vídeo, falou, olha gente, se eu errei, vem para cá, vamos conversar, aponta os erros e vamos corrigir. Então, eu acho que nunca foi... É difícil lidar com esse assunto, com moradores de rua, é muito difícil. Né? São pautas difíceis, políticas difíceis, que o prefeito teve uma coragem, teve um enfrentamento. Por exemplo, tem um projeto de lei tramitando na Câmara que quer obrigar a dar álcool em gel. Eu vi um vídeo, o morador de rua bebendo álcool em gel e bebendo álcool líquido
e máscara e álcool em gel. Aí como que a gente fala, olha, a gente vai dar álcool em gel para proteger, mas em outro lado, é muito difícil. É tudo diferente do que a gente, do dia a dia, convive. Mas sobre o projeto, eu creio que ele vai trazer dignidade, a gente vai conversar, ouvir as partes, né? Eu, particularmente, ontem mandei uma mensagem, né, pro chefe de gabinete do prefeito, falando, porque eu sou do partido do prefeito, tenho uma aproximação e tento ajudar. Eu falei que eu, particularmente, não estou participando efetivamente, porque eu creio que tem vereadores que conhecem muito melhor do que eu, mas eu estou à disposição, caso necessário, para levar também essas demandas para lá. E eu acho que já tem bastante vereador ali, até quem não entende nada querendo aproveitar a onda. Sim. Mas faz parte. Tá? Mas enfim, é política tem que ouvir todo mundo. Mas assim, é uma iniciativa também, assim, da nossa parte, a gente achou. Eu gostei. Eu gostei. Acho que se combina duas coisas, dá dignidade e atende também o comerciante ali. A gente quer um centro de Campinas renovado, caramba. Isso. E a gente sabe que esse é um problema. Então, aí trazem umas pautas falando que ele está tentando fazer uma higienização social. Aí que eu acho que não entendeu? Pauta política. É pauta política. Eu acho que não é isso, não. É tentar trazer um pouco de dignidade, tentar fazer políticas públicas em favor dessa população. É complicado, é difícil, tá? Tem pessoas que não querem nada. Mas só ficar ali. Tem pessoa que não quer nada, então é difícil. Vai comer lá, então, e pronto. O que eu acho que precisa melhorar, por exemplo, são os pontos do Campo Grande. Por ser um distrito distante, nós temos nesse decreto 1 ou 2 instituições no máximo cadastradas. Aí é muito pouco, aí sim, sabe, é bem pouco. Então isso dá para melhorar, procurar as lideranças, principalmente as religiosas que fazem esse trabalho, as sociais, né? Procurar, abrir as igrejas para essa finalidade, ver se, olha, que dia que você não tem culto aqui, tal horário, posso usar a estrutura da igreja para servir, para ele vir, para ele tomar um banho no banheiro, para ele comer. Sabe? Se a gente conseguisse esparrar mais projeto para a cidade inteira, onde você tivesse esse atendimento, seria muito legal. É isso aí. Eu acho que esse é o trabalho político que deve ser feito. Seria muito legal, muito mesmo. Para trazer essa oportunidade. Aí faz parceria com a assistência social, com os CRAS, com a saúde, tem que estar tudo conectado. Mas eu acho que esse é o primeiro passo para ampliar toda essa rede de atendimento. E quem sabe a gente muda um pouco, transforma um pouco do que é para uma coisa melhor, porque é muito ruim. Igor, a gente teve nessa semana, aqui no início da semana, o movimento Todos pela Educação, divulgando aí resultados de pesquisas feitas acerca da pandemia, como é que foi para as crianças esse período. E assim, o resultado a gente já sabia que não seria uma coisa boa, mas foi muito pior do que a gente imaginava. Como é que está lá no Campo Grande? Como é que você viu lá no Campo Grande as crianças de lá? A educação chegou, não chegou? Fala pra gente. Zezé, essa semana mesmo eu tive numa escola estadual, inclusive no bairro que eu moro, que eu estudei. A escola é do primeiro ao 5º ano agora, né? Era da 1ª à 4ª. E é no bairro que eu moro, estadual. As escolas municipais, elas não começaram ainda, né? Teve aquela greve agora e tal. Pelo amor de Deus, que saco. Acho que hoje, né? Ela voltou segunda-feira e teve greve, algumas escolas ficaram suspensas, 135 escolas ficaram fechadas e a promessa é que hoje voltaria. Isso. E então eu acompanhei, eu fui presencialmente, conversei com o diretor, andei na escola, fiz questão de ver a questão do banheiro, porque banheiro de escola nunca foi, né, limpo, é difícil cuidar, e ali é o lugar mais propício. E eu vi, sim, tinha álcool em gel, tá? A escola Ataliba Nogueira do Distrito Campo Grande tinha álcool em gel, tinha o pessoal. Agora a questão da criançada, da máscara, essas questões é muito difícil, é complicado, é difícil mesmo. Mas, enfim, eu vi assim uma situação que vocês falaram da questão da educação, mas também tem a questão nutricional. Eu conversei com 2 professoras que falaram que eu tenho 2 alunos aqui que a principal refeição do dia é a merenda. E é outra preocupação, que além da educacional, que é a maior, mas também a nutricional, que é emergencial ali também. Então, são vários fatores. Eu sou favorável, né, à volta às aulas. Eu acho que foi um prejuízo
que vai a longo prazo ter que ser revisto isso, não vai dar para fazer a curto prazo. As prefeituras, as escolas não estavam preparadas para um ensino remoto. Não funcionou, a verdade é essa, né, Zé? Não funcionou. As crianças não param na frente da telinha para ficar, não adianta dar tablet, televisão, ajuda muito, mas não, o princípio pedagógico do professor também é quebrado. Aqui, quem aguenta? Ninguém é louco. Imagina uma criança. Imagina uma criança que parte do que ele vai receber de educação é exatamente fazê-lo com que ele tenha foco, aprender a focar. Eu acho que o melhor vídeo que traduziu o que estava acontecendo nas casas foi um vídeo do TikTok, eu mandei para Zezé, em que havia uma pegadinha, que você fazia uma pegadinha, o aluno fazia uma pegadinha com os pais, falava assim: você tem que gravar uma entrevista falando que eu sou um excelente aluno, como que eu assisto a aula em casa no ensino online. Aí a mãe ficava, ou o pai ficava na frente da câmera, né? Aí ele falava assim: mas você fala que eu assisto. Aí a mãe: como assim você assiste? Você dorme! Eu não vou mentir! E começou... Gente, você morria de dar risada. Porque é exatamente isso que acontecia. Eu tenho filha. E a Luísa, às vezes, dava uns perdidos na aula. Na aula online. Eu não sei se você tem filhas e se também dava uns perdidos. Dava perdido, eu acordava: ai mãe, tô morrendo de sono, tem que assistir. Ela falou: não, depois eu assisto. Depois assistia nada. Então o conteúdo, gente, esse vídeo eu morri de dar risada, porque eram vários pais que falavam assim: eu não vou mentir, você fica dormindo, você tá jogando bola. O quê? Você fica assistindo? O quê que você quer que eu fale? Pois é. E aí o governo vem, os secretários de educação vem e fala: não, nós entregamos tablet, nós entregamos chip, porque as crianças... Não está entrando. Às vezes as crianças entram e coloca a câmera apaga a câmera, não, coloca lá, não deixa ver a imagem, tá dormindo do lado da aula. Então para de querer enganar. E aí essa pesquisa Todos pela Educação mostrou que houve um prejuízo, 66%, aumentou 66% o número de alunos de 6 a 7 anos que não sabem ler nem escrever. E aí, você faz o quê? Sem dizer doença, depressão, um monte de criança aí com síndrome de sair de casa, de brincar, aumentaram tudo isso. Até eu vi uma entrevista com o psicólogo infantil falando. É complicado, foi muito complicado. E para as crianças, bem mais complicado. Socialização nesse período é muito importante também. Bom, Rosmaria, eu vou chamar o break agora. Olha, eu quero agradecer muito ao Igor por ter vindo aqui, para a gente se conhecer, afinal de contas. E agradecer pela entrevista, as informações trazidas para você. Essas informações viraram ouro aqui. Eu vou fazer matéria mais tarde. Tomara que você consiga convencer o Vinícius. Eu vou até falar com o Vinícius para ver se ele vai rever essa taxa, porque, gente, se conseguir rever, vai ser muito bom para o campineiro, né? Se vai. Só tem um tempinho? Só rapidinho. Tem um outro problema. Quem anda de ônibus, não tem carro, vai andar de ônibus. Outra taxa que a gente está tentando aí devolver para o bolso do povo é do cartão. Hoje você põe crédito no cartão, você cidadão, no cartão de passagem, né? Bilhete único. Dentro de um ano esse cartão some se você não usar. Sem justificativa. E não vai para o Detran, não vai para a INDEC, não vai para a prefeitura, não vai para o povo, vai para a CETRANS, vai para as empresas. Então é outra injustiça social, porque vencer um crédito monetário, que você põe R$50, não tem vencimento, não tem por que vencer, né? Então é outra luta que a gente está lá. Eu tenho um projeto de lei apresentado, estou tentando tramitar ele na Câmara e conversando com o Executivo. Obrigado. Olha, então, muito obrigada, viu?